Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações, protegendo os nossos lares. Iniciaremos hoje mais uma semana de estudos, de palestras aqui na Casa Espírita Semeador. E hoje vamos falar aqui sobre o Código Penal da Vida Futura. Esse tema muito interessante, um tema que traz muitos esclarecimentos, para que possamos entender essa questão da doutrina das penas eternas, dos castigos eternos. Então, esse Código Penal da Vida Futura ele vai mostrar justamente através de vários princípios, elencados no livro Céu e Inferno, principalmente, especialmente, o caminho que devemos perseguir, o caminho que devemos buscar, objetivando essa felicidade da vida futura, da verdadeira felicidade. Então é um tema aí que traz muitos ensinamentos morais, muitas passagens do Evangelho, da própria Bíblia, mostrando justamente isso, a impossibilidade dessas penas eternas, que Deus, na sua bondade, na sua justiça, através da lei do progresso, jamais pune qualquer de suas criaturas de forma eterna. Que o que nós muitas vezes ouvimos, e com a nossa vivência tivemos aí a oportunidade muitas vezes de presenciar, é que nós sempre tínhamos o céu e o inferno, dois lugares circunscritos. Claro que o céu, quando olhamos para esse azulado muito bonito, imenso, temos a certeza que ele é o céu. Mas aqui é no sentido principalmente das dores morais, desse céu e inferno que muitas vezes nós mesmos, que o correto é que nós carregamos. Nós somos esse artífice, os artífices do nosso próprio destino. Então essa felicidade da vida futura ela vai depender justamente de qual caminho devemos seguir, qual o caminho devemos escolher. Nós sabemos que é o caminho que Jesus nos mostrou para alcançar essa felicidade futura, esses princípios elencados lá no livro Céu e Inferno, e que vamos tratar aqui de uma forma buscando sempre aí o ensinamento moral e passar justamente essa questão da felicidade da vida futura. Quando nós falamos aqui, meus irmãos, de Código Penal da Vida Futura, o que é esse Código Penal que o Céu e o Inferno traz? Ele traz a ideia de pena, de sanção. E nós sabemos que é justamente isso, a ideia é essa. Você tem ali a lei de causa e efeito, um comportamento praticado. Vamos falar um pouco da lei humana aqui rapidamente, porque o que importa mesmo, claro, nós sabemos é a lei que decorre de Deus, imutável, inderrogável. Mas na lei humana nós temos o Código Penal comum, que ele descreve uma conduta, ele não proíbe nada, mas logo em seguida ele traz uma sanção. Então, muitas vezes você praticar lá, matar alguém, tem uma pena aplicada, uma reclusão de 6 a 20 anos à lei humana. Esse Código Penal da Vida Futura, com todas as ressalvas e proporções, é mais ou menos o raciocínio que nós acabamos aqui de falar desse Código Penal da lei humana. Por quê? Porque nós escolhemos as consequências. Nós buscamos, muitas vezes, as dores. E o Código Penal da Vida Futura vai nos mostrar isso, porque o que praticamos aqui, o que fazemos de bem e mal aqui, nós mesmos teremos que pagar. Mas não pagar no sentido da punição, e sim no sentido do aprendizado. Porque esse céu e inferno que nós muitas vezes ouvimos e crescemos ouvindo, nada mais é do que o nosso coração, o nosso íntimo. É aquilo que nós devemos semear para não ter a sanção conforme consta na lei humana. Só que a lei humana tem falha, enquanto a lei divina é perfeita. A lei divina ela busca absoluta igualdade. Então esse Código Penal da Vida Futura, esses ensinamentos que Jesus nos mostrou, eles servem justamente para alcançarmos essa felicidade futura. Mas como? Quando Deus nos cria, nós sabemos, Ele nos cria simples e ignorantes. Temos que partir sempre dessa premissa para compreender a impossibilidade desse castigo, dessas penas eternas. Então, quando Deus nos cria simples e ignorantes, Ele crava na nossa consciência, através do nosso livre-arbítrio, a possibilidade de praticarmos o bem e o mal. Então nós sabemos, desde a nossa criação, todos criados iguais,
qual caminho devemos seguir. Porque o bem e o mal ele é relativo, ele não é imposto. Nós decidimos pela prática do bem ou do mal. Quando Deus, então, nos cria, simples e ignorantes, Ele sabe se nós vamos seguir o bom ou o mau caminho. Mas Ele sabe por quê? Porque é Deus, e Deus é eterno. Deus é justo. O próprio fato de Deus ser eterno já é uma negação da teoria da doutrina das penas eternas. Porque se nós falarmos que existe o castigo eterno, que a alma, o espírito vai sofrer eternamente, nós estamos negando toda a bondade de Deus. Porque se o mal é eterno, como diz Platão, se o mal é eterno, como que Deus também é eterno? Estaríamos equiparando Deus ao mal. E isso a observação dos fatos nos mostra, meus irmãos, que é impossível. Um ser perfeito, um ser infinito, bom e justo e misericordioso, ele mesmo não poderia ter criado algo que destruísse alguma das suas próprias qualidades, dos seus atributos. Então temos que partir sempre desse entendimento de que a porta estará sempre aberta para todos aqueles que praticarem uma falta. Todos aqueles que praticarem o mal. Para todos nós, com nossas imperfeições, sempre teremos o quê? A oportunidade do arrependimento. A oportunidade de se arrepender de forma sincera dos nossos erros, perdoar as ofensas, praticar mais a caridade, o bem, porque o mal é a ausência do bem. Então tudo vai depender do nosso livre arbítrio, de buscarmos através da nossa própria vontade, porque Deus não privilegia ninguém, alcançar esse reino dos céus. E é interessante que no livro Céu e Inferno ele fala muito bem da questão da lei de Deus, dessa lei divina, que nenhuma das nossas imperfeições, dos nossos defeitos, nenhum deles passará sem ter uma consequência. Mas não é aquela consequência para entendermos como um castigo irremissível e inexorável. É aquela consequência chamada aprendizado. Porque através do aprendizado, através do arrependimento sincero, que a esperança começa a clarear suas luzes. O arrependimento deve estar seguido do quê, meus irmãos? Sempre da expiação e da reparação. Porque o arrependimento apenas por comodidade, ou aquele arrependimento dos lábios, não serve para a lei de Deus. E por isso que Deus concede outras e outras existências para o espírito culpado se arrepender. Então as nossas imperfeições é que vão determinar o grau dos nossos sofrimentos. Quanto mais imperfeito somos, quanto mais insistirmos em não buscar melhorar essas imperfeições, mais estaremos atrasando o nosso caminho para essa felicidade futura. É esse o Código Penal da vida futura, aquele que permite sempre o arrependimento, a expiação, mas aquela expiação em que o próprio Espírito, com resignação, aceita as provações. A condição que ele mesmo muitas vezes escolheu no mundo espiritual. Mas não é só, porque aí faltaria o quê? A reparação. Então, arrependimento sincero, expiação e a reparação. A reparação, ela significa o que essa reparação? Voltar, porque nunca deixamos, vamos dizer assim, de praticar o bem, mas seguir o caminho do bem. Reparar é principalmente o quê? Reparar aquilo que nós causamos a outrem, os prejuízos que nós causamos. Reparar é voltar a praticar o bem, principalmente para aqueles que nós fizemos o mal. Então essas três virtudes, o arrependimento, a expiação, não vou tratar a expiação como virtude, o arrependimento, a expiação e a reparação, essas duas virtudes com a expiação, nos permitem, além da consolação, o quê? Acreditar que as faltas podem ser o quê? Corrigidas, reparadas.
É aqui que nós temos o argumento fortíssimo que põe em dúvida qualquer doutrina acerca da existência das penas eternas. Qualquer ainda doutrina que trate, nós sabemos que existe, devemos tratar com respeito sobre a doutrina das penas eternas. Mas no Espiritismo, com esse Código Penal da vida futura, nós sabemos que não, que Deus jamais poderia criar algo para aniquilar um de seus próprios atributos. E muitas vezes, meus irmãos, nós nos preocupamos também, e é comum, né, isso, decorre da própria instinto, né, do livre-arbítrio, a duração desses castigos. Se então não são eternos, se nós podemos sempre buscar através do arrependimento, da expiação, essa reparação, voltar à prática do bem, de que forma poderíamos ter assim uma noção de quanto tempo dura esse castigo? Aí que vem a sublimidade da lei de Deus. A duração do castigo ela está direcionada, ela está relacionada diretamente ao melhoramento moral do espírito culpado. Pois Deus nos dá o mérito. Deus somente concede a felicidade futura àquele que por mérito próprio, por vontade própria, através do seu livre-arbítrio, procurou melhorar-se. E não quando essa melhora é buscada através de outra. A melhora tem que ser íntima, interna. A duração do castigo, na verdade, nós não podemos falar que é aquele castigo de punição, mas o aprendizado, a duração ela depende de quem? Do próprio espírito culpado, do próprio encarnado, que está muitas vezes em expiação. Porque quanto mais rápido ele se melhorar, mais rápido ele seguir os ensinamentos de Jesus, menor será a punição, menor será essa sanção, vamos dizer assim. Então, com todo esse conhecimento, esse Código Penal da vida futura, nós começamos a entender o quê? Algumas misérias que nós presenciamos na nossa atual existência. Pois nós mesmos sofremos as consequências daquilo que nós praticamos em existências anteriores. Como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras, que está também em Mateus, capítulo 16, versículo 27, que é prova maior do mérito, da bondade de Deus, da igualdade do que essa passagem de Mateus, a cada um segundo as suas obras. Porque só através do esforço próprio, só através do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, conseguiremos o quê? Reduzir a duração dessa expiação, desse castigo. Até porque vivemos em um mundo de provas e expiações, que é a Terra, em que ainda sobeja o mal, em que ainda o bem, até quando é praticado, ele assusta aqueles que não o conhecem. Porque a reparação do espírito culpado, aquele que busca reparar as suas imperfeições, vai começar por onde? Pela prática do bem. O arrependimento é a prática do bem. Não tem outra forma de repararmos o mal que nós causamos que não seja a prática do bem de forma desinteressada. E essa prática do bem, ela tem que consistir principalmente, especialmente nas pequenas coisas, naquelas chamadas coisas de pequeno valor. Diz uma lenda indiana que um servo contratado pelo seu patrão para todos os dias levar 2 litros de água, 2 galões com água do rio para a casa desse patrão. Então esse servo muito obediente, resignado, todos os dias, naquela época, pegava esses 2 baldes, colocava no seu ombro e andava em certo caminho, muitas vezes ali longo, para levar essa água. E certo dia, um desses baldes rachou. Não estragou por completo, ele rachou. E ele foi levar, mesmo assim, os 2 baldes para o seu patrão. E no caminho ele foi vazando. Dos 2 litros chegou 1,5 litro. E ele continuou, E como é uma lenda, esse balde disse, mas você vai continuar me levando quebrado? Você pode ser demitido.
ser mandado embora porque você não está levando aquilo que você combinou com o seu patrão. E o homem, o servo, disse: não, eu vou continuar levando dessa forma, pois esse lado direito, esse balde direito que está rachado, todos os dias que eu levei, esse vazamento que ele deu, ele foi fazendo germinar flores perfumadas até o caminho do meu patrão. Aí o balde disse: mas mesmo assim, o seu patrão não vai estar interessado em qualquer dessas flores e você está levando menos água do que você combinou com ele. Então você teria que trocar esse balde. E o mesmo finalizou. Essa é a essência, meus irmãos. Finalizou de que forma? Dizendo: não, essas flores que nasceram em razão dessa rachadura estão agora colocadas na mesa do meu chefe, do meu patrão. E todas as vezes que eu entro para levar água, a sala dele está perfumada por essas flores. E o mesmo me disse que sempre que pudesse, eu deveria levar essas flores perfumadas. Então aqui, meus irmãos, essa historinha é uma lenda, claro, mas aqui nós temos um ensinamento moral muito importante. Qual é? O valor que nós devemos dar às pequenas coisas, à prática verdadeira do bem. O valor que muitas vezes nós devemos dar àquilo que dentro de nós está um pouco quebrado, rachado, e que com esforço próprio, com renúncia, abnegação, com aquela vontade de mudar, nós conseguimos o quê? Tornar aquilo proveitoso. Que busquemos sempre ser o quê? Esse balde rachado, mas de que forma? Buscando alcançar um dia essa verdadeira felicidade. Nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, porque é através deles que nós vamos seguir o caminho para Deus. Até porque Jesus, quando foi questionado pelos discípulos, nós sabemos, né, em Mateus, no capítulo 18, nos versículos 1 a 5, mestre, quem é o maior no reino dos céus? Porque a felicidade futura é essa. Onde está esse reino dos céus? Está em nós. Só nós podemos alcançar, porque o Pai nos deu o caminho. E Jesus disse: vede esse menino. Quem é o maior no reino dos céus? É a inocência da criança. É aquele que tem um coração puro. Os 5 versículos ali, que peço que me perdoem que eu não tenho essa memória de dizer, mas os 5 versículos do capítulo 18, ele vai nos retratar muito isso. Que Jesus ali diz: quem é o maior não na terra, porque os bens da terra nós não levamos. Nós levamos só os bens espirituais, porque a inocência da criança é a pureza do coração. Vede esse menino. Quem estiver com esse menino está seguindo o meu caminho. É uma lição que nós devemos sempre levar quando tratarmos dessa questão do Código Penal da vida futura. Porque nós muitas vezes nos comportamos como pessoas que totalmente alheias ou contrárias a isso que o mestre nos disse, a uma criança, a pureza. Não essa pureza, claro, na vida adulta, dessa infantilidade, não, mas essa pureza de coração. Porque as nossas imperfeições, especialmente o nosso orgulho, só depende de nós. Nós não podemos atribuir a outrem, meus irmãos, os nossos defeitos, as nossas falhas. Quanto mais buscarmos em terceiras pessoas, é isso que o céu e o inferno vem nos mostrar. Quanto mais buscarmos atribuir a terceiros a nossa melhora, claro que a ajuda é sempre bem-vinda, mas estaremos longe dessa lição. Porque para alcançarmos esse reino dos céus, quem é o maior do reino dos céus, nós devemos o quê? Praticar o bem. Começar praticando o bem, dando valor nessas pequenas coisas. Dando valor muitas vezes com essa pandemia que nós tivemos na família. Dando valor a um abraço de um ente querido que muitas vezes nós não tínhamos tempo, né, nessa vida corrida, e que a pandemia veio nos mostrar realmente a necessidade que nós temos dos nossos lares, dessa base que é a família, né? Porque quanto mais nós dermos importância ao apego da matéria, quanto mais nos dedicarmos às paixões mundanas, quanto mais exercitarmos o nosso orgulho, esse monstro, né, de várias facetas que dele decorrem todos os outros vícios,
mais longe estaremos dessa verdadeira felicidade, que é a felicidade futura. Porque a felicidade terrestre, consistente em adquirir, ter, competir, ser melhor que o próximo, essa não é levada na balança de Deus em consideração. Essa, quando nós buscarmos galgar um lugar no reino dos céus, não terá importância nenhuma. Quais são os únicos bens que nós temos que são eternos? As nossas virtudes. As virtudes verdadeiras. Aquelas virtudes que deixam o coração assoberbado de amor. Aquelas virtudes que não perecem, que é a prática do bem. É, ao invés de ser egoísta, ser bondoso, ser caridoso. Ao invés de ser mau, ser bom. Ao invés de ser vingativo, perdoar as ofensas. Ao invés de ser orgulhoso, ser benevolente. Pois nós temos várias passagens no Evangelho segundo o Espiritismo, no céu e inferno, de espíritos que foram orgulhosos na terra e relatam de uma forma muito clara, forte e real o que o orgulho fez. Temos a questão daquela rainha da França, no Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre ali tinham súditos aos seus pés, tinham todos aos seus pés, e quando desencarnou no mundo espiritual, aqueles que ela humilhou, desprezou e tratou muitas vezes como inferiores, estavam no reino dos céus em situação muito superior à dela. Porque lá a realeza terrestre não tem importância. No reino dos céus o que tem importância é a realeza relativa aos bens espirituais. Quantas lágrimas você enxugou? Qual foi a sua melhora? O que você fez para auxiliar o seu próximo e a você mesmo? São essas perguntas que nós devemos nos interrogar. Porque é através delas que nós vamos conseguir o quê? Ir desenvolvendo, através do nosso livre-arbítrio, essa busca pela prática do bem e, claro, dessa felicidade futura. E outro argumento, né, que nós temos que e claro que aqui nós estamos falando não para competir, por óbvio, mas um argumento muito forte de que essas penas eternas, esses castigos, o suplício, o purgatório, realmente ele não existe um lugar circunscrito, é o quê? Que na própria Bíblia, em Ezequiel, capítulo 33, você tem ali a negação da doutrina das penas eternas. Ali mesmo você tem claramente descrito que o Pai não quer a morte do pífio, mas ele quer o quê? Que ele converta-se. Essa conversão que é a reparação, para que ele inicie o caminho na prática do bem. Sempre através da lei do progresso. Sempre através dessa lei que Deus também cravou na nossa consciência. Pois, como dizemos, quem não pratica o bem, quando pode praticar, como está lá no Código Penal da Vida Futura, tem consequência? Claro que tem. O Espiritismo, a Casa Espírita Semeadora, obriga alguém a praticar o bem? De forma alguma, porque o bem tem que ser praticado de forma sincera. Ele não pode ser apenas uma fachada. O bem verdadeiro não depende de aplausos. Então, quando você deixa de praticar o bem, seja qual bem for, bem para você mesmo, bem para o terceiro, não o interesse pessoal, mas aquele bem que você busca a sua melhor, você busca extirpar alguns vícios e imperfeições que você tem consciência que te assoberba, você está caminhando na seara do quê? Dos ensinamentos do que Jesus nos trouxe. Agora, quando nós deixamos de praticar esse bem, e principalmente quando temos condição de praticar, com certeza isso nos será cobrado. Todo o mal que nós praticamos, e o mal é a ausência do bem, meus irmãos, é uma dívida que estamos contraindo. E as dívidas devem ser pagas. E o Pai, na sua misericórdia, nos permite o quê? Várias e várias encarnações para que possamos melhorar. Porque muitas vezes nós temos aquela compreensão ainda que a única vida é essa que nós temos. Essa existência atual. E isso é motivo de muita incredulidade. Isso é motivo de se arvorar nesse materialismo. E quando não praticamos o bem por acreditar que a única vida que temos é essa,
e vamos aproveitá-la, né? Vamos dizer assim, satisfazer todas as nossas paixões, nossos interesses pessoais, nós estamos, na verdade, nos distanciando dessa felicidade futura. Nós não estamos nos aproximando do seio do Pai, e sim o quê? Nos distanciando. Mas Ele nos abandona? Nunca. A porta do arrependimento sempre está aberta para os seus filhos, para as suas criaturas. Não existe uma única criatura que não mereça o arrependimento. É possível que um espírito seja imperfeito eternamente? Não. Que ele insista no mal de forma eterna? Não. O que muitas vezes parece essa eternidade é que o próprio espírito ele está tão tenaz no mal, ele está tão obstinado no mal, isso aqui a gente fala sem crítica, por óbvio, mas ele está tão obstinado no mal, a gente vê isso muito nas reuniões mediúnicas, que ele mesmo vai o quê? Cavando o seu calvário. E quanto mais ele pratica o mal, mais tempo ele terá o quê? Que reparar, que expiar. Então, isso parece que é eterno, mas não é, porque é temporário. Porque a própria razão e o bom senso, meus irmãos, nos mostra que é impossível que alguém fique eternamente condenado na condição de espírito imperfeito, com suas imperfeições. Mas a preguiça, o ócio, muitas vezes a falta de vontade de se melhorar, tudo vai ser o quê? Cobrado. É essa dívida que nós devemos evitar de contrair. Todos nós temos, até porque estamos no mundo de expiações. Então devemos buscar o quê? Quitar as dívidas. E como que eu posso quitar essas dívidas? Através daquilo que nós estamos sempre falando aqui no Semeador, em todas as palestras, estudos, arrependimento sincero, busca da prática do bem, reparar o mal com a prática do bem. Não existe mal algum que consegue se superar ao bem. O que nós vemos é o mal degladiando com o bem. E no final o bem sempre vence. Por que o bem sempre vence? Falamos de batalha entre o bem e o mal, mas na verdade é aquele conflito interno nosso. Porque quando nós buscamos sinceramente essa melhora, quando nós acordamos, vamos dizer assim, e começamos primeiro ao, igual diz Santo Agostinho, conhecer-nos, conhece-te a ti mesmo, fazer aquele balanço moral do seu dia, quem você prejudicou, o que você praticou de bom, como que foi o seu dia com os seus irmãos, em qualquer relação profissional. Quando começarmos a crer que só depende de nós, desse livre-arbítrio que Deus nos concedeu, e que deveríamos agradecer sempre ao Pai, porque quando nós fazemos a oração, nós dizemos, seja feita a sua vontade. Ele nos deu o livre-arbítrio, mas não para fazer a nossa vontade, e sim a vontade do Pai, que é a melhora das suas criaturas, que é extirpar essas imperfeições que ainda pululam em nós. E estamos aqui falando tanto de encarnados quanto de desencarnados, para buscarmos simplesmente um dia comungar do pensamento de Deus. Porque é com a purificação do nosso espírito que nós vamos conseguindo seguir esses princípios estampados nesse Código Penal da Vida Futura. Eu até digo que esse Código Penal da Vida Futura, ele é um norte para a nossa caminhada. Quando você lê ali os 33, 34 passagens que falam desse Código Penal da Vida Futura no livro Céu e Inferno, você começa a ter ali, muitas vezes, um norte para você caminhar. Você começa a entender muitas coisas de forma racional que até então a gente sequer imaginava entender, mas não de forma fantasiosa, não de forma a nos impor medo, que é o que muitas vezes se pregou, né? Muitas vezes utilizando a repressão, a supressão de ideias, não, de uma forma em que você tem livre-arbítrio para entender e seguir. Querendo ou não, você pode seguir o que está ali. Só que quando você começa a seguir o caminho do bem, o bem de forma desinteressada, buscando principalmente o seu melhoramento moral, os resultados advindos dali também serão o quê? Compatíveis com o bem que você praticou. Ninguém pratica o bem e colhe o mal. Só que o bem ele ainda tem esse duplo efeito de nos melhorar e de apagar esse mal que muitas vezes permeia o nosso dia a dia.
E falando de mal, nós devemos sempre ter a questão dos suicidas, que se encaixa perfeitamente nesse Código Penal da vida futura. Aquele que busca, quando está com uma dor moral terrível, às vezes depressão, uma situação ali que ceifa a própria vida, acreditando que com isso ele vai estancar aquele sofrimento, esse Código Penal da vida futura vem nos mostrar o quê? Que não. Que ali ele está contraindo outra dívida. Claro que cada circunstância, situação, a motivação pode ser uma atenuante, mas não escapa da lei de Deus. Até porque os relatos dos suicidas no livro do Céu e Inferno, quando nós temos ali os espíritos que buscaram esse caminho, é só de dor, de tristeza, de lamentação, e sempre o quê? Pedindo prece. Esse instrumento que nós temos, a prece, porque essa prece muitas vezes ela alivia tanto a dor moral que esse espírito suicida está sentindo. Mas aqui o mais importante também é quem muitas vezes leva outrem ao suicídio. O suicida já é o quê? Culpado. Já contraiu sua dívida, terá que pagar em outra encarnação, terá ali que buscar a reparação, até porque quem nos deu a vida foi Deus. Quem leva alguém a suicidar, quem instiga, induz outrem, faz surgir a ideia do suicídio, também tem culpa? Muito pior do que aquele que se suicidou. Principalmente quando se usa da inteligência que Deus nos deu para o bem, dessa inteligência que muitas vezes é desenvolvida para o mal. Aquele que induz outrem ao suicídio, com certeza ele terá uma pena muito mais grave. Por quê? Porque além de permanecer aqui encarnado, aquele irmão que desencarnou, muitas vezes será um motivo até do quê? De reencarnar, não que isso seja uma regra, mas de reencarnar próximo a ele. Porque é um mal terrível. Você levar um dos nossos irmãos, você induzir alguém a tirar a própria vida. Porque a consequência ali não é a cessação do problema que causou o suicídio. Você adquire outra dívida. Então as dores que já sentiu o suicida antes, deveriam muitas vezes ser o quê? Buscadas através da prática do bem, que não é fácil. Não é fácil. Então esse Código Penal da vida futura vem realmente nos chacoalhar, nos acordar, mostrar que muitas vezes obstáculos, problemas que nós temos no dia a dia, parentes, amigos muitas vezes difíceis, que nós dissemos e quantas vezes nós que somos mais difíceis, são colocados para nós, para o nosso aprendizado. Devemos sempre ter aquela resignação. A resignação é importantíssima na busca dessa felicidade futura. É aquela resignação em que você aceita o obstáculo, o problema, a prova, supera sem reclamação e sem lamentação, e aí você está o quê? Galgando um degrau na busca desse reino dos céus. Além da resignação, nós temos a indulgência para com as imperfeições alheias. Quer defeito maior ou imperfeição maior do que apontar e julgar o próximo? Muitas vezes sem sequer conhecer o próximo, talvez conhecendo ele através de uma única conduta ou atitude ou comportamento. Então a indulgência para as imperfeições alheias, ela deve ser uma virtude porque ela decorre da própria caridade. Mas ela deve ser uma virtude que nós devemos levar sempre. Porque todas as vezes que dissemos que o irmão, ou quem quer que seja, qualquer criatura da raça humana, tem isso, tem aquilo, nós sequer temos conhecimento, ou se tivermos, nós não estamos seguindo a lei de Deus, porque nós não estamos sendo indulgentes. Atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Ao invés de apontarmos o dedo, ao invés de não sermos indulgentes, silencie. O silêncio é a voz da sabedoria. Não sempre, mas em algumas situações o silêncio é a melhor resposta. Porque através do silêncio você traz o quê? Tranquilidade para a alma. Através do silêncio o seu coração ele fica calmo. Enquanto através da resposta, enquanto através da busca de quem é melhor que quem tem a melhor opinião, qual é o maior defeito do meu vizinho, do meu irmão, só vai trazer desavença. Só vai trazer o quê? Brigas, inimizades. E vamos nos distanciando dessa felicidade futura. Então, de uma forma bem racional, como consta até lá nas questões 1006 e 1009 do Livro dos Espíritos,
nós temos ali a confirmação exata do quê? Da negação dessas penas eternas. Dessas virtudes que nós temos justamente para provar que esse arrependimento depende dessas virtudes e que nós não teremos jamais qualquer castigo eterno em razão dos nossos erros, das nossas culpas, das nossas faltas. Até porque quando no livro dos Espíritos nós temos qual a maior das virtudes, estamos falando dessa felicidade futura, então eu vou, por exemplo, buscar o que a partir de agora? Exercer a minha melhor virtude. Qual é? Cada um tem a sua. Nós somos criados para a prática do bem. O mal é decorrência da ação do homem. Não foi Deus que criou o mal. Então, quando buscarmos lapidar essas virtudes, como diz lá no livro dos Espíritos, qual a maior delas? A caridade, o perdão das ofensas, a indulgência e a benevolência para com todos. É essa a lei de justiça, de amor e de caridade se resume nessas virtudes. Agora, é fácil? Não é. Porque a caridade mata o egoísmo. A benevolência aniquila o orgulho. A verdadeira benevolência. Ela esmaga o orgulho. E o perdão das ofensas faz surgir a humildade. O verdadeiro perdão, você perdoar o inimigo. E sabemos que perdoar o inimigo não é dar o pescoço a ele. É simplesmente fazer uma oração, uma prece verdadeira para ele melhorar. Não retribuir o mal que ele te causou, porque você já praticou o mal. É aqui que está o verdadeiro cristão. É esse Jesus que nós devemos seguir. Esse Jesus de amor. Esse Pai que nos enviou esse Filho, que nós mesmos matamos, mesmo assim ele ainda roga por nós, nos protege. Ele só pede isso, caridade para com todos. Ninguém chega ao reino do céu se não for através da caridade. Caridade material e principalmente a caridade moral. Essa busca incessante da lapidação das virtudes que estão adormecidas em nós. Porque por mais grave que seja o mal praticado, a falta que você praticou, busque repará-la. Busque olhar muitas vezes para o seu inimigo, para um familiar que você teve um desentendimento e o quê? Ver como irmão. E aquele que ofende é quem está doente. Quando você recebe uma ofensa, muitas vezes o ofensor é o doente. Então vamos buscar, através desse Código Penal da Vida Futura, dos ensinamentos do Livro dos Espíritos, que não existe prazo desses castigos, que não existe um termo exato. Até porque qualquer previsão nesse sentido seria mera questão ilusória, sem qualquer fundamento científico baseado em fatos. O que nós devemos fazer surgir é o verdadeiro amor que está entre nós, dentro de nós. O que não é fácil. Porque o livro Céu e Inferno ele vem mostrar que o céu é isso. Além da abóbada azul que nós temos como uma das formas até de acreditarmos, vamos dizer assim, dos mais incrédulos em Deus, porque nós sabemos que o céu não é criação do homem e tantas outras obras da natureza, vamos levar esse céu dentro do nosso coração. E buscar extirpar o que daqui? O purgatório. Esse inferno íntimo que muitas vezes nos contamina e nos faz distanciar das leis do caminho que nos conduz ao Pai. É através dessas condutas, dessas virtudes que nós estaremos sempre buscando a perfeição. Porque nós não somos criados perfeitos. Nós somos criados perfectíveis para buscar essa perfeição. E tudo o que fazemos de mal para alguém, nós teremos o quê? Que reparar. Seja nessa, seja em outras encarnações. E aí que é importante a gente crer racionalmente na pluralidade das encarnações. Há várias moradas na casa de meu Pai. Quando nós acreditamos nisso, passamos a entender que a nossa existência aqui na Terra é passageira, é temporária, mas não valiosa, devemos sempre buscar a melhora, seja qual for a reencarnação que estamos passando, nós começamos a compreender melhor o caminho dessa felicidade futura. Quando nós acreditarmos, não na ressurreição da carne, que é impossível, a ciência já comprovou,
mas nessa reencarnação, não como uma curiosidade, mas como um dogma, que Jesus veio e nos mostrou que ela é possível, e que é só através da reencarnação que podemos alcançar a felicidade futura, porque nenhum dos filhos de Deus, das criaturas de Deus, chegou à perfeição em uma única encarnação. Nós sabíamos disso. Vários são os estágios. É igual uma escola. Você tem as séries, você tem a faculdade, você tem a pós-graduação, você tem um pós-doutorado, e por aí vai. Mas não essas séries materiais, e sim aquela escala moral. Aquela escala em que você, acreditando que vai reencarnar depois dessa vida em outro mundo, você vai pedir para o Pai: eu tenho direito de encarnar em um mundo melhor? Aí vai lhe ser perguntado: o que você praticou na sua vida corporal? Porque é na vida corporal que a gente espia. O que você praticou na sua vida corporal? Você praticou o bem? Você foi benevolente? Você auxiliou o próximo? Você perdoou as ofensas? Então, quando isso nos é questionado e nós começamos a ter a resposta sim, sim, é porque estamos no caminho certo. Agora, quando a resposta é não, não fiz isso, o Pai vai nos conceder outras encarnações. Porque existem várias moradas na casa do Pai. A Terra é um dos milhares de planetas que existem. E que, com a nossa inteligência limitada, que nós temos conhecimento dessa existência. Agora, quanto mais buscarmos o apego à matéria, buscarmos o orgulho, buscarmos menosprezar os irmãos, Jesus diz para nós elevarmos aqueles que muitas vezes nos pedem ajuda, para tentar igualar ele a nós, não materialmente, mas para trazer a dignidade. E aqui me surge uma história muito interessante, real, daqui da Casa Espírito Semeador, nos trabalhos de sexta-feira, que estão suspensos por causa da pandemia. Você tem muito isso, né? A vida real adaptada à palestra. Então, um morador que sempre ali buscou o pão, o banho, que esse trabalho que a gente faz, né, que a Casa Espírita toda faz, todas as sextas-feiras antes da pandemia, ele chegava sempre calado, pegava o seu pão, pedia uma roupa, o leite e a água. E muitos ali conseguiram emprego. E esse, mais uma vez, conseguiu um emprego ali no Pátio Sabiá como ajudante geral. E certa feita estávamos lá, eu e minha família, e nós chegamos lá, estava lotado, conversamos, ele reconheceu, nós conversamos, e ele buscou uma mesa para a gente. E aquilo ali nos toca de que forma? Porque ele simplesmente retribuiu, mas uma coisa que não tinha necessidade, mas simplesmente com um sorriso. Eu vou achar uma mesa para vocês porque está muito cheio. E não passando na frente de ninguém. E sim se dedicou ali a achar aquela mesa. E aquilo marca a gente de que tal forma? Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Aquele que nós, que não sou eu, aquele que a Casa Espírito Semeador estava matando a fome, o frio, que muitas vezes ele estava com muito frio, ele pedia muita roupa de frio, conseguiu uma cadeira para eu, minha esposa e minha filha. E aquilo realmente não tem preço que paga. A própria refeição se torna mais agradável. Porque a Casa Espírito Semeador, ela nos acolhe de tal forma que só aqui eu vejo acontecer isso, graças ao bom Deus comigo. Porque realmente é um exemplo não individual, mas coletivo. Porque esse trabalho de sexta-feira, ele é coletivo, ele não é personalizado em ninguém. Quando você vê um desses irmãos trabalhando, sabe, sem qualquer interesse, com uma educação espetacular, você vê, somos todos irmãos. A Terra é redonda, ela não é plana. Ela gira e sempre nos coloca próximo daqueles que nós ou fizemos mal ou que amamos. E que Deus, na sua bondade, nessa sublimidade da sua lei, vai nos mostrando todos os dias o que temos que fazer para alcançar essa verdadeira felicidade. Vamos buscar sempre, então, mentalizar as nossas virtudes. Sempre gosto de terminar falando da questão de Santo Agostinho. Vamos fazer esse balanço moral do nosso dia. A certeza que nós temos é que esse invólucro um dia perece e que nossa entrada na vida espiritual, meus irmãos e minhas irmãs, vai depender do que nós fizemos nessa vida corporal.
Quanto mais praticarmos o bem e buscarmos exercitar essas virtudes, mais fácil, mais leve e talvez quase inexistente será a perturbação. Agora, quando estivermos ainda arraigados no mal, no materialismo, no ter e no ter, esse desprendimento muitas vezes se torna aí motivo de muitas dores morais por anos ou até séculos. Então vamos lembrar o que Santo Agostinho nos diz. Ao final de cada dia, consulte a sua consciência, ou no início do dia, da forma que achar melhor. E pergunte a si mesmo, o que eu melhorei hoje? E para quem que eu fiz mal? Quem eu prejudiquei? Quem tem o direito de reclamar da minha pessoa hoje? Porque aqui nós vamos nos conhecendo e buscando, dessa forma, criar esse futuro maravilhoso que nos espera. Mas não esse maravilhoso ilusório, esse futuro verdadeiro, essa felicidade verdadeira, que só depende de nós. Nós somos os artífices do nosso destino. As penas eternas não existem. O castigo, ele é relacionado diretamente ao nosso melhoramento. Então, quanto mais melhorarmos, mais estaremos diminuindo essas punições, esses castigos, essas dores, esses sofrimentos. Quanto mais deixarmos de praticar faltas e quanto mais buscarmos a caridade, a benevolência, o perdão das ofensas, mais estaremos seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, que fiquemos todos em paz, envolvidos por Jesus, pela espiritualidade superior que nos acolhe, nos assiste e nos protege. Pedimos também, Mestre amado, que visite todos os lares, todas as residências, todos os locais, as cadeias, os hospitais, os assentamentos, todos os locais em que existe dor, seja ela por ausência do pão material ou por ausência do pão espiritual. Que nesse momento todos recebam bênçãos de esperança, que possam buscar o caminho do arrependimento, que possamos expiar as nossas faltas, Mestre amado, nos dando força e que possamos também continuar o nosso caminho na prática do bem, porque é só através dele que podemos alcançar o reino dos céus. Permaneça protegendo essa casa Espírito Semeador, todos os nossos trabalhadores que estão em suas casas, que nesse momento recebam também essa proteção e continuem envolvendo os nossos corações, nos protegendo nesse ano que se inicia e que possamos sempre buscar praticar os seus ensinamentos, Mestre amado Jesus. Que assim seja.